Hoje eu quero falar com você sobre compulsão alimentar e como que você faz para se livrar dela de vez. Eu vou te contar os principais casos que a gente tem, principalmente de alunas que chegaram para mim falando que elas tinham compulsão alimentar e a gente conseguiu tratar somente com dieta. Por quê? Nem sempre é uma compulsão alimentar, às vezes é um mau planejamento de dieta e simplesmente ajustando a alimentação você consegue resolver, certo? Então vou te ensinar a você saber quando que é a compulsão, de fato, e quando não é, e você consegue tratar com dieta apenas, beleza? Já tive várias alunas que me relataram isso e a gente conseguiu cuidar somente com o meu acompanhamento, né? A gente não precisou de um profissional de psicoterapia, nem nada do tipo, que se for o caso de compulsão alimentar, muitas vezes você vai precisar de remédio, vai precisar de ajuda de outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, explicando aqui para você. O que que é, de fato, a compulsão alimentar? A gente caracteriza como comer uma quantidade grande de alimentos em um curto período de tempo, tá? Em torno de 2 horas você come praticamente tudo que você vê na frente. Você não tem o controle, né? Você tem essa sensação de perda de controle. E as pessoas muitas vezes comem escondido porque não é uma cena bonita, né? Elas têm vergonha disso, elas acabam comendo tudo que elas veem na frente e elas sabem que isso é uma coisa que é meio bizarra. E por isso que elas se escondem sobre isso, né? Elas vão se esconder, vão comer escondidas e geralmente acontece no período da noite, tá? Elas comem até ficar fisicamente cheias, tá? Então o estômago não cabe mais nada. Elas têm culpa e vergonha e elas comem muito rápido, né? Então elas basicamente vão comendo tudo que vem na frente sem selecionar. E aí tá uma dica para você já. Se você tem essa fome noturna e você seleciona o que você vai comer, por exemplo, eu quando chego em casa eu como chocolate. Isso geralmente não é compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar, você come tudo que você vê na frente, você não escolhe, certo? Então, se você está escolhendo, você só tem vontade de comer X, aí não necessariamente é uma compulsão alimentar. E muitas das alunas que chegavam para mim, elas falavam isso. E aí a gente foi vendo que no final não era compulsão alimentar, tá bom? Acontece mais de uma vez por semana nos últimos 3 meses. Então, se é recorrente, toda semana aí, é ideal você ver se realmente você tem a compulsão alimentar e pode ser caracterizado como transtorno de compulsão alimentar. Beleza? Então, basicamente, a compulsão alimentar ela se comporta dessa maneira. Qualquer coisa diferente disso, geralmente você não tem diagnóstico. Obviamente, isso daqui não é um diagnóstico para você. Se você quiser e tiver dúvida, vá a um profissional que consegue te ajudar. Mas, de qualquer forma, já é um indicativo se você tem ou não. Beleza? Tratamento, como é que funciona? Quando você tem a compulsão alimentar, psicoterapia, medicamento e nutrição. A nutrição é fundamental e eu vou te dar, do meu ponto de vista, sendo nutricionista, como que a gente lida com isso e como que eu já consegui ajudar mulheres também que tinham dificuldade com muita fome noturna. Então, eu vou te passar aqui algumas estratégias que eu utilizo com elas que você também vai poder utilizar para você. Beleza? Então, nem sempre a compulsão alimentar, vale lembrar para você. Eu já atendi clientes que apenas ajustando a dieta elas conseguiram melhorar. E de noite, você tem principalmente alguns agravantes em termos de alimentação. Por quê? De noite, estou cansado, eu cheguei do trabalho, estou cansado, eu tomo mais decisões emocionais. Quando eu tomo decisões emocionais, eu geralmente não vou pensar nas calorias, eu não vou pensar no alimento, no alimento saudável, eu vou pensar no alimento gostoso, né? Quando você está desocupada, geralmente essas sensações de desocupada, tédio no caso, ansiosa, depressiva, se você tem o histórico de descontar nas comidas, à noite é geralmente onde vai acontecer isso. Porque aí você trabalhou o dia inteiro, tá mais emocional, tá às vezes com algum sentimento negativo, você desconta na comida. Você tem marido, filho, cachorro, papagaio, estresse, e tudo isso acaba desencadeando também emoções negativas que vão automaticamente fazer você descontar na comida se você já tem esse histórico de descontar na comida, beleza? Isso pode sim ser tratado na terapia, mas o que eu quero dizer para você é que é muito comum isso acontecer, principalmente nesses cenários. Então, descontar na comida é algo que acontece com muitas mulheres, né? Principalmente home office, meu, é muito mais comum do que você imagina, e isso não é uma compulsão alimentar. Mas agora que você sabe disso, você vai ter algumas armas que eu vou te dar aqui para você conseguir dar uma controlada nisso, beleza? Outra coisa que atrapalha é o sono desregulado.
Porque o sono desregulado ele aumenta a fome, te deixa com mais fome, mais cansada, ou seja, tomando mais decisões emocionais, menos racionais e mais chance de fazer besteira na dieta, certo? E também é influenciado por obesidade, porque na obesidade a gente tem uma dificuldade de sentir saciedade e uma facilidade de sentir fome. A gente tem dois hormônios, a leptina e a grelina, que quando a pessoa é obesa, tem um quadro de obesidade, fica muito fácil dessa pessoa ter pouca saciedade e muita fome. Então é totalmente descompensado isso numa pessoa obesa. Por isso que ela come com muito mais frequência e ela nunca se sente saciada. Porque ela tem esse acúmulo de gordura e acaba desregulando essa questão aí da saciedade e da fome. Então, se você é obeso e tem esse tipo de problema, saiba que é normal para uma pessoa obesa, porém não é porque é normal para uma pessoa obesa que você não vai tratar. Você precisa tratar, inclusive. Se você não tratar isso, você vai continuar comendo até ganhar muito, muito, muito peso. E quanto mais peso você ganha, mais chance de você ter alguma doença além da obesidade, né? Então, pressão alta, diabetes, doenças relacionadas à gordura, infarto, esse tipo de coisa. Então, toma cuidado, cuida da sua saúde, beleza? Procura ajuda, porque com certeza vai ter algum profissional que vai conseguir te ajudar. Certo? Inclusive, vou deixar o link aqui caso você queira me ajudar na minha consultoria online. Eu monto seu treino, sua dieta e te acompanho individualmente. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser e tiver interesse. Beleza? Agora vamos para as estratégias nutricionais que eu utilizo com as minhas alunas para casos de compulsão, que elas falam, ou até mesmo fome noturna, né? Vamos lá. Número um aqui, a gente tem o evitar jejum. Por que evitar jejum? Porque o que acontece com quem faz jejum, geralmente no período da manhã não come nada? Você fica sem comer de manhã, né? Aí vai passando o dia, almoço, tal, né? Quando chega em casa, você tá com fome. Você vai comer muito. E comendo muito no período da noite, você vai acordar sem fome. E aí você vai fazer jejum de novo. E você vai entrando nesse ciclo que ele nunca acaba. Então, o primeiro passo para você acabar com esse ciclo é você evitar ficar muito tempo sem comer, certo? Então, você organizar as tuas refeições de uma maneira que seja mais inteligente, que você consiga controlar tudo que você come em todas as refeições, certo? Por isso que distribuir as refeições e ter um café da tarde ajuda muito. Então, você separar essas refeições em várias refeições te ajuda a chegar, por exemplo, no período da noite sem fome. Se eu como café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, teoricamente, por ter feito o café da tarde, eu vou chegar no jantar com muito menos fome do que se eu tiver esperado para ir almocei só e cheguei de noite para jantar. Então, colocar esse café da tarde estratégico é interessante. E aí tem algumas alunas minhas que falam que elas não têm muito tempo para comer no período da tarde. E eu entendo isso, né? Porque muitas alunas estão trabalhando e tal, mas você tem algumas opções fáceis de comer. Por exemplo, você pode levar um whey, na pior das hipóteses, você pode beber ele, é só beber, é fácil, é tranquilo. Você tem a opção de, por exemplo, levar uma fruta, você tem a opção de levar o whey e a fruta, você tem a opção de levar um iogurte, você tem a opção de levar algum lanche rápido de comer. Quer dizer, você leva uma tapioca, por exemplo, com ovo, você consegue comer. Ela não demora mais de 5 minutos para você comer. Então, tem algumas opções, e aí você pode procurar algumas opções também, outras do que eu falei, para você comer no período da tarde. Mas é importante de você colocar essa refeição para você não chegar na janta com muita fome, certo? Número 3, comer sem distração. Então, tem muitas mulheres que chegam em casa, ligam o Netflix lá, ligam, seja lá o que elas querem assistir, elas estão assistindo alguma coisa, elas estão comendo enquanto elas estão ocupadas com alguma outra coisa, rolando o celular, e isso faz você comer muito mais do que você deveria. Então, comer sem distração é fundamental. Chegar no período da noite, colocar lá a sua comida, ficar à mesa, não ligar a televisão, não ligar nada, se concentrar, sentir o sabor das coisas, mastigar, certo? Eu coloquei mastigar em alguma dessas aqui, talvez seja até a próxima, não. Mas enfim, mastigar vai ajudar você principalmente nessa questão. Curiosidade para você. Quando você mastiga mais, você dá oportunidade da grelina e a leptina trocarem de lugar. Então a leptina, que é o hormônio da saciedade, ela quando você está com fome, ela está baixa e a grelina está alta, certo? Então, essa aqui é a grelina, essa aqui é a leptina. A leptina,
Quando você está saciado, ela está alta e a grelina está baixa. Quando você está com fome, acontece o contrário. Leptina lá embaixo e grelina lá em cima. Beleza? E aí o que acontece? Quando eu vou comendo, quando eu começo a mastigar, eles vão trocando de lugar. E aí, no final de 20 a 30 minutos, eles trocaram de lugar, a grelina e a leptina. Ou seja, se você mastigar mais devagar, você vai dar tempo do teu corpo entender que você está saciado. Então, para quem come muito rápido, para quem engole a comida, você vai comer muito mais sempre do que se você mastigasse mais. Então, uma sugestão de verdade para você que tem essa dificuldade é mastigar mais devagar ou até mesmo colocar um prato de salada antes da refeição principal. Porque aí você já começa a mastigar e já começa a trocar granina e leptina. Então, quando você vai para o prato principal, você tende a comer menos. Então, são boas estratégias para você aí. Beleza? Eu acabei falando da mastigação aqui antes, mas enfim, vamos para o próximo aqui. Proteína. Proteína também te ajuda acelerando seu metabolismo, construindo massa muscular e te dando saciedade. Então, é muito bom você colocar mais proteína em todas as suas refeições. Ovos, leite, whey, carnes magras de preferência. Tudo isso que você colocar na sua dieta vai te ajudar a ter mais saciedade e a conseguir controlar melhor a fome, certo? Fibras, legumes, frutas, tudo isso tem fibra e tem poucas calorias. Então também enche o teu estômago, tem poucas calorias e te ajuda a emagrecer e te deixa mais saciado. Então, muitas vezes eu também vejo que muitos alunos falam para mim, Vini, eu tô com fome. Aí você vai ver o prato da pessoa, eu passei legumes para ela, né? Eu geralmente passo legumes à vontade. O problema é que algumas pessoas levam o à vontade a tipo, não preciso comer então, ou vou comer pouquinho. E você precisa comer legumes para você ter essa saciedade. Se você come um prato de arroz, feijão e carne, ele não vai te saciar tanto quando você comer um prato de arroz, feijão e carne e mais um pratão de legumes. É totalmente diferente. As chances são que você vai ter fome muito rápido comendo só arroz, feijão e frango, por exemplo. Então os legumes eles vêm para ajudar, eles não podem ser negligenciados. Você precisa encher o teu prato de legumes. O que eu recomendo para as pessoas é de 150 gramas de legumes até 250. Pode ser cozido, pode ser salada, o que você gostar. Mas coma legumes, que vai te ajudar bastante. Número 6, beber água. Então, o nosso corpo ele confunde sede com fome. Se eu estou desidratado, se eu não bebo água, às vezes o meu corpo vai buscar essa água dentro dos alimentos. E aí eu como, quando na realidade eu estou com sede. Então, não peque por isso. Beba água, de preferência uns 2 litros por dia, é um padrão. Mas se você não consegue beber 2 litros, vai devagarzinho, 1 litro, 1,5 litros. Ah, não bebo nada. Um copo, 2 copos por dia. Semanalmente você vai aumentando a sua meta de água. Mas você precisa beber água, senão você vai ter essa dificuldade de ter saciedade também. Número 7, frutas com poucas calorias. Algumas que eu gosto de passar para as minhas alunas são frutas vermelhas, melão, melancia, morango. Em 100 gramas tem 30 calorias. É muito pouquinho, te ajuda a te manter saciada. E você pode comer 400 gramas, 1 quilo, que vai dar pouquíssimas calorias. Então, realmente, quando você está com fome, se você quiser bater um pratão, coloca melão, melancia, morango e manda bala, que está liberado na dieta também, vai te ajudar a manter a saciedade. Número 8, melatonina, chá de camomila e suco de maracujá. O que é isso? Esses três compostos eles ajudam você a ter um sono de qualidade melhor. O chá de camomila e o suco de maracujá eles são naturais, a melatonina é um suplemento. Eu geralmente, quando a minha aluna dorme muito mal, eu costumo colocar ou chá de camomila ou suco de maracujá na última refeição, e a melatonina ela vai meia hora antes de dormir. E melhora consideravelmente o sono das minhas alunas. Obviamente que o melhor de sono também é um conjunto de vários fatores. Tem a alimentação, mas tem fazer exercício, tem você conseguir dormir sem luz na sua cara, sem ruído, tomar um banho quente antes para relaxar o corpo. Tem vários fatores que aumentam e melhoram o sono. Então é um conjunto, mas esses três aqui vão te ajudar também se você tem um sono ruim. Número 9 aqui, evitar atividades que te remetem a comer. Então, o que que te remete a comer? Assistir o Netflix, por exemplo, remete você a comer? Quando você, por exemplo, tá sentada na mesa e terminou o jantar e aí tem o doce que tá lá na tua frente, você consegue não comer aquilo? Então,
todo o ambiente, todo o gatilho que te remete a comer, você evita ou você troca. Balde de chocolate em cima da mesa ou em algum lugar que é visível para mim, eu vou ter vontade de comer. Então eu preciso remover aquele gatilho de lá. Eu tiro da minha frente, eu guardo em outro lugar. Eu não compro besteira. Eu não levo o chocolate para minha casa se eu não tenho controle com chocolate. Então isso vai te ajudar também, certo? Evite comprar besteira, é o número 10 aqui, que eu já falei para você. Hoje em dia é fácil que você dê uma driblada nesse gatilho, mas fica mais difícil do que você ter na sua casa. Então você ainda tem tempo de pensar em não pedir, enquanto que se tivesse na sua casa, na sua frente, provavelmente você estaria comendo. Então, fica a dica para você, não compre besteiras e não tenha em casa. E número 11, mastigue bem, eu deveria ter deixado essa para o começo, porque essa é muito importante mesmo. Né? Mastigar bem, eu já falei para você, mas dá tempo do seu corpo entender que você está ficando saciado. Então, mastigue bem os alimentos, não engula a comida. Evita também beber líquidos durante a refeição, porque você está mastigando, você bebe líquido, ajuda você a mastigar menos e comer mais rápido. Mas é mais por isso. Não necessariamente a gente tem algum estudo falando que beber líquidos durante a refeição é ruim, mas pode atrapalhar nesse aspecto que eu falei para você, tá certo? Então, essas são as estratégias que eu utilizo com as minhas alunas e que ajudam elas na compulsão alimentar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e me acompanha para mais conteúdos de emagrecimento e definição, dieta e treino.